Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno para mais um vídeo. Estamos aqui hoje para falar com os vascaínos de uma forma, como sempre, sincera, desabrida e completamente ao arrepio daquilo que vos tem contado por aí nestas últimas semanas. Vivemos um momento trágico, absolutamente trágico da história do Vasco, o momento mais trágico da nossa história, e temos que levantar cada vez mais vozes em busca com a sinceridade para os vascaínos. Os vascaínos neste momento precisam de sinceridade, de honestidade para com eles. E é isto que o canal Lusitano Vascaíno tem para oferecer aos vascaínos: honestidade, verdade e uma opinião sem qualquer tipo de condicionamento ou doa a quem doer. Não nos vamos calar em relação às nossas opiniões e ao nosso sentido de responsabilidade. Inscrevam-se no canal, falta apenas cerca de 13 pessoas para chegarmos aos 700. Compartilhem este vídeo, vamos a isto, porque o Vasco vive um momento, ao mesmo tempo, o momento mais delicado da sua história, mas promete ser o momento também mais decisivo da sua história. Vamos falar hoje da AGE, que está em marcha para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nestas últimas semanas temos vivido um momento absolutamente trágico no futebol. Vimos confirmada a permanência na Série B do Brasileirão este ano, ou seja, vamos ficar mais um ano na Série B, com tudo aquilo que significa isso, em termos desportivos, financeiros, reputacionais. Eu acho que qual deles o pior, né? Qual das coisas que referi aqui o pior? Não sei se é em termos reputacionais, se é em termos desportivos, se é em termos financeiros. Eu acho que é as piores coisas que poderiam acontecer ao Vasco. E a responsabilidade é do Sr. Jorge Salgado e do Sr. Júlio Brandt. O Sr. Júlio Brandt apoiou este golpe e levou ao colo o Sr. Salgado para a liderança do Vasco da Gama. E o Sr. Salgado, por sua vez, destruiu completamente o clube em termos financeiros, em termos desportivos e em termos reputacionais. Patrimoniais também não vamos bem. Ou seja, em nada vamos bem. Esta é a dura realidade para os vascaínos, que o canal Lusitano Vascaíno, em vez de tentar esconder e atirar para debaixo de um tapete, diz diretamente e com sinceridade aos vascaínos que este é o pior momento da nossa história e é preciso rapidamente inverter este estado de coisas. Como é que vamos inverter, Dário? É simples. Vamos começar por apoiar esta AGE. O canal Lusitano Vascaíno tem ouvido várias sensibilidades da política vascaína que considera sérias, honestas e com credibilidade. Temos ouvido várias coisas. Temos ouvido que esta AGE é uma AGE que tem sentido, que vai no sentido de destituir por completo não só a diretoria, como o Conselho Deliberativo e todos os órgãos que estão ligados a esta direção do Vasco. O que é o nosso propósito? É a opção A. O nosso propósito é expulsar estes senhores todos de São Januário. E porquê? Porque eles não têm qualquer legitimidade para lá estar. Eles entraram através de um golpe, eles entraram sem a maioria dos votos dos sócios do Vasco e estão
a fazer muito mal ao clube, conduzindo ao clube ao abismo e ao completo anonimato. Esta é mais uma verdade que o canal Lusitano Vascaíno não se abstém de dizer nem de referir, ao contrário de muitos canais grandes que andam por aí a falar de Vasco, que sistematicamente se esconda e não assuma a sua responsabilidade com a instituição, com o clube, com os sócios e com os torcedores. Esta é a verdade. Estes senhores destruíram a pouca credibilidade que já tínhamos, mas estão a fazer um trabalho suicida e que tem levado o Vasco completamente ao declínio, quer em termos financeiros, quer em termos desportivos, quer em termos reputacionais. E mais, meus amigos, para inverter este estado de coisas, o canal Lusitano Vascaíno tem ouvido consecutivamente várias sensibilidades políticas. E o que nos tem dito é isto, esta primeira opção. Uns defendem isto e outros defendem que esta AGE vai conduzir a que o Conselho Deliberativo possa julgar numas possíveis eleições internas com a destituição do Presidente e no máximo de 2 vice-presidentes. Há uma facção que acredita na primeira opção que vos disse e há uma segunda facção que acredita que vai ser isto. Com a nossa atitude vamos destituir o Salgado, vamos destituir mais 1 ou 2 vice-presidentes, mas a deliberação final pertence ao Conselho Deliberativo e não aos órgãos sociais do Vasco da Gama. Por isso, o canal Lusitano Vascaíno, face a estas duas fações e a estas duas opiniões dispares que eu tenho ouvido nestes últimos dias, conversando várias horas com pessoas importantes da política do Vasco, decidiu, ainda assim, perante algumas dúvidas que eu tenho sobre as sensibilidades que tenho ouvido, apoiar esta iniciativa, porque antes mais vale tentar a salvação do clube do que ficarmos de braços cruzados e não tentar nada. Apesar de sabermos que corremos o risco de depois o Conselho Deliberativo decidir umas eleições internas dentro do Conselho Deliberativo e toda a gente sabe quem se prepara para ser o Presidente do Vasco nesse caso. Mas digo-vos uma coisa, e isto é uma questão para o futuro do Vasco ser muito bem pensada. O Estatuto do Vasco é um estatuto arcaico, um estatuto completamente ultrapassado e que não vai aos interesses dos seus sócios e torcedores. Só de equacionarmos que os sócios não têm a palavra e que qualquer Conselho Deliberativo que tem sido completamente nefasto para o Vasco da Gama nestes últimos anos, fazendo passar tudo e mais alguma coisa por conveniências políticas e não defendendo os conselheiros, não defendendo o clube, assusta e assusta muito. Os sócios é que deveriam decidir se querem ou não querem esta direção. Se querem ou não querem voltar a ter a palavra em eleições livres e diretas. Esta mera opinião de que poderemos estar à beira de que com esta atitude nos possam dar em troca uma iniciativa do Conselho Deliberativo que tem o poder, segundo esta facção que eu ouvi, de fazer estas eleições, umas eleições lá dentro, é o declínio, é a ultrapassagem total dos valores da modernidade
do Vasco da Gama. O Vasco hoje é um clube completamente ultrapassado na política e no seu estatuto, com atitudes e um estatuto completamente aniquilado e sem ir ao encontro dos interesses dos sócios e dos seus torcedores. Por isso, na terça-feira vamos ter uma reunião onde eu vou estar presente na casa do Dr. Pato Branco, vice-presidente do Dr. Levenciano e dos Templários. Uma reunião que vai servir para acertarmos agulhas com a estratégia a definir num futuro próximo, para que possamos lutar para que não só a diretoria seja destituída, como o Conselho Fiscal, os órgãos do Vasco da Gama que pertencem à diretoria, incluindo o seu Conselho Deliberativo, e venhamos para umas eleições em que os sócios do Vasco voltem a ter a palavra e voltem a ter a decisão em eleições diretas no Vasco da Gama. Este é o pensamento e a motivação que o canal Lusitano Vascaíno apoia, embora com algumas reservas, esta iniciativa, derivado a esta fação que eu já lhes disse. E por isso vamos ter todo o cuidado. É preciso cuidado, porque com esta gentalha é preciso ver onde metemos o pé antes de fazermos alguma coisa. E por isso, nos próximos vídeos e nas próximas lives dos canais dos meus amigos, traremos novidades sobre esta reunião que, para mim, vai definir os próximos passos a dar. Por isso, meus amigos, é hora, porque já foi hora da ação desportiva que nos desiludiu completamente. Esta equipa do Vasco, esta diretoria não me desiludiu, porque é isto que eu esperava dela, ou seja, nada. Não me desiludiu a nada. Os jogadores desiludiram e a equipa, por isso ficaram na Série B. Agora é hora de salvar o Vasco. É hora de olharmos para a política do Vasco. É hora de assumir as nossas opiniões e assumir as nossas responsabilidades para a instituição caminhar de uma forma completamente diferente. E é isso que o canal Lusitano Vascaíno e eu próprio iremos lutar para isso, e iremos lutar para que o Vasco volte a ser nosso outra vez. Volte a ser o Clube de Regatas Vasco da Gama que sempre conhecemos. Estejam atentos, fiquem atentos, porque brevemente iremos desenrolar a nossa estratégia para aniquilar estes senhores que não têm absoluta legitimidade para lá estar, nem fizeram um trabalho, aliás, horrível. A pior direção da história do Vasco da Gama, a pior diretoria da história do Vasco é esta e não é outra. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Todos os canais têm que assumir, para o bem do Vasco e para o bem dos torcedores e sócios do Vasco. Enfim, para o bem de todos nós. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o nosso presidente Levenciano e o nosso projeto Somamos, que há de vingar e há de ser implementado no Vasco, doa a quem doer, custa quem custar. Saudações lusitanas, saudações vascaínas a todos vocês. Vamos lutar pelo Vasco. Isto não pode continuar. Vasco sempre. Levenciano sempre. Projeto Somamos sempre. Muito obrigado a todos, meus amigos.